São mais de 2 bilhões e 700 milhões em imóveis. Diversificação de portfólio entre prédios corporativos e galpões logísticos. Mais de 70 mil investidores recebem renda passiva todo mês desse fundo. Hoje é dia de falar de um gigante dos fundos imobiliários. Hoje é dia de Kinea Renda Imobiliária, o famoso KNR11. Vamos lá então? Se você curtiu a ideia desse vídeo, já vai instalando o like aqui embaixo para que isso chegue aos topos do ranking do YouTube e vários investidores também tenham a oportunidade de conhecer o conteúdo que você está prestes a ver agora. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Rob Correia, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou investidor de ações, fundos imobiliários e também fiz um curso para ensinar quem está começando a investir em renda variável e também um livro, caso você tenha interesse, o link está aqui embaixo. Os fundos imobiliários, eles permitem você investir uma pequena quantia em imóveis bem localizados e de qualidade, coisa que você não conseguiria com pouco dinheiro. Quer ver um exemplo aqui? Por exemplo, você tem 15 mil reais. Que imóvel top que você consegue comprar por 15 mil reais? Nenhum. Mas estes mesmos 15 mil reais te permitem comprar mais ou menos 100 cotas desse fundo de hoje, o KNR11. E os imóveis que estão dentro desse fundo, você vai ver daqui a pouco porque eu vou mostrar eles para você, são muito diferentes daquele que você conseguiria comprar com 15 mil reais. Cá entre nós, um imóvel de 15 mil reais provavelmente não esteja nem um pouco em boas condições. E olha só, esses 15 mil reais em KNR11, eles proporcionam mensalmente 74 reais. Pode não parecer muito, mas ao longo de um ano, esses 15 mil reais vão criar 800 reais de renda passiva para você. Agora você pode pensar, pô, mas 800 reais ao longo de um ano não é tanta coisa. É aí que está a questão. Só depende de você começar a plantar as sementes da sua árvore que vai render no futuro frutos, ou seja, renda passiva. A sua construção da sua bola de neve para causar uma avalanche de rendimentos começa com pequenos passos e aí gradativamente ela vai aumentando. Então nunca subestime. 800 reais pode parecer pouco ao longo de um ano? Sim, mas se você olhar a capacidade disso no longo prazo, você vai mudar de ideia. E eu bato na tecla aqui mais uma vez, os fundos imobiliários, além de renda mensal constante, ou seja, um fluxo de caixa entrando para você, eles têm 1/3 da volatilidade das ações. Então, quem quer começar em renda variável e vai direto para as ações, acaba sofrendo um pouquinho, principalmente na época quando o mercado está mais volátil. Faz uma transição da renda fixa para renda variável, passando pelos fundos imobiliários. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso e muito bom para você. Só que tem aquela coisa, né? Tem que saber no que você está investindo. Então é por isso que eu vou deixar aqui em cima, ó, o linkzinho da playlist só de fundos imobiliários para você assistir. Quais são os fundos imobiliários, os imóveis, os inquilinos, os contratos, os prós e contras, tudo na playlist. Bora de KNR1? Então bora de KNR11. Chegou a hora da gente conhecer um pouco mais sobre esse fundo. Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele, inclusive está lá no estatuto, né, no mandato deste fundo imobiliário, é gerar renda através de aluguéis. E esses aluguéis vêm provenientes de dois tipos de imóveis: os galpões logísticos e os prédios corporativos, esses dois, tá bom? Hoje, o KNR11 tem nada mais, nada menos que 2 bilhões e 700 milhões em imóveis. O fundo, o KNR11, teve início em agosto de 2010. Nós estamos agora em junho de 2019, então eu vou deixar aqui para você dar uma olhadinha nas cotações, como que elas se comportaram nos últimos anos. Lembrando que aqui no canal a gente sempre visa o longo prazo, né? Quem é o gestor? O gestor é a Kinea, tá? E a Kinea, ela faz parte do grupo Itaú Unibanco. E o administrador é a Intrag, distribuidora de títulos e valores mobiliários. Todo fundo imobiliário cobra uma graninha para fazer o serviço. E quanto que é do KNR11? Você faz ideia? A taxa de administração do KNR11 é de 1,25% ao ano. E não tem taxa de performance, algo que a gente está vendo que está ficando corriqueiro no mercado de fundos imobiliários. Você está gostando do conteúdo aqui?
Então, se você ainda não instalou o like, aproveite agora para instalar aqui o dedo, e também, se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever. E se você não apertar no sininho, o YouTube não informa que eu postei conteúdo novo para você. Vamos falar mais aqui do KNR11. Então, qual que é a área bruta locável? Obviamente que eu não decorei todos os dados, né? Muito número, muito fundo imobiliário, muitas ações, e eu preparei uma colinha aqui que eu vou olhar neste exato momento. Então, a área bruta locável hoje do KNR11 é, isso aqui é absurdo, 561.600 metros quadrados. É muita coisa. A vacância física é de 5% e a vacância financeira é de 8,4%. Se você assistiu o vídeo anterior, eu expliquei a diferença entre vacância física e vacância financeira. Se você não assistiu, eu vou deixar o linkzinho aqui em cima, você vai descobrir mais sobre um fundo imobiliário muito legal e também a principal diferença entre vacância física e financeira. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento como investidor de fundos imobiliários, tá bom? Não perde lá, vou deixar aqui em cima. Atualmente, o dividend yield deste fundo imobiliário é de 0,47% ao mês, tá bom? Então você pega o quanto o fundo está pagando mensalmente por cota, pega o preço por cota, faz a razão, chega a 0,47%. Hoje, o valor patrimonial por cota é de 144, tá? E o valor de mercado, vou dar uma olhadinha aqui, R$ 155. Então, quando a gente faz uma razão, né, do valor patrimonial por cota pelo preço de mercado, a gente chega numa razão mais ou menos de 1,06, 1,07, tá? Rob, você sempre fala da liquidez, da importância da gente conseguir sair e entrar num fundo imobiliário com facilidade. Este fundo, ele tem liquidez? Sim, o KNR11 tem liquidez, ele está entre um dos fundos imobiliários mais líquidos da nossa bolsa. Deixa eu falar um recadinho para você aqui. Se você gosta do meu conteúdo, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, eu tenho certeza que você vai gostar dessa novidade. Agora, eu também mando conteúdos assim no e-mail. Tem muita gente que gosta de ler, tem muita gente que gosta de abrir durante o trabalho e dar uma olhadinha em conteúdo de investimentos. Então, como é que faz para você receber esses conteúdos? É simples, eu vou deixar aqui em cima, ó, o meu Instagram. Você manda um direct para mim falando: Rob, me coloca na lista já com o seu e-mail e pronto. Aí eu vou colocar lá, tá bom? Beleza, a gente já deu uma boa analisada aqui sobre o KNR11, só que está na hora da gente ver dados, números, e é isso que eu preparei para você. Estou colocando na tela neste exato momento. Então aqui está o resultado, tá, do KNR11 no último mês disponível. Por que eu deixei destacado em vermelho aqui? Porque ele realizou uma emissão, essa emissão já contemplando os custos de distribuição do banco que faz, né, o banco de investimento que faz essa emissão, ele cobra uma taxa, já tirando esse não recorrente da emissão que entrou dinheiro e descontando a compra do ativo, que eles realizaram uma compra de um ativo recentemente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual foi. Então eu deixei já circulado em vermelho para você não contemplar isso daqui na sua análise, porque isso não vai acontecer nos meses seguintes, tá? Então o que a gente vê aqui? Aluguéis, 12.800.000. A receita financeira aqui, ela vai ficar distorcida nos próximos meses. Por quê? Porque como o fundo fez uma emissão e ele não gastou todo o dinheiro em caixa, o que acaba acontecendo na prática? Eles pegam esses valores e investem em renda fixa, títulos públicos ou até em valores mobiliários ligados ao mercado imobiliário, tá? E aí isso dá rendimentos, entraria aqui nas receitas financeiras. Quanto maior o seu caixa, maior entra em receita financeira. Lembrando que esse dinheiro é visando fazer novas aquisições e não ficar ganhando rendimento numa renda fixa, tá? Ali a gente tem benfeitorias de R$1 milhão, beleza? E aqui entra a taxa de administração do KNR11 e outras taxas legais e outras despesas, por exemplo, advogados, contadores, taxa da CVM, taxa de fiscalização, essas coisas, tá bom? Então, o que a gente teve aqui? Um saldo final de nada mais nada menos de 328 milhões. Como eu falei para você, esses 328 milhões é para fazer futuras aquisições. Enquanto eles não fazem aquisições, isso vai rendendo rendimentos financeiros, tá bom? Você lembra que eu falei no começo do vídeo que o KNR11 ele tem o objetivo do quê? Gerar renda através dos aluguéis desses imóveis, tanto os galpões logísticos quanto dos prédios corporativos. Então nada mais racional do que a gente analisar quais são esses imóveis. E eu vou colocar para você agora, neste exato momento aqui,
a carteira do fundo do KNR11, olha só, então são 9 edifícios corporativos com 78.600 metros quadrados de área bruta locável e galpões logísticos são 8, tá? 813 mil metros quadrados, sempre lembrando que assim, o metro quadrado, o preço do metro quadrado de um prédio corporativo é sempre maior que o de um galpão logístico, tá? Então a gente consegue ver aqui que tem muito mais metro quadrado de galpão logístico do que prédios corporativos. Só que quando a gente pega a receita, a gente vê que fica bem equilibradinho. Por quê? Porque a receita do prédio corporativo por metro quadrado é maior do que do galpão logístico. Isso é bem importante. Voltando aqui, olha que bacana. Então a gente tem um monte de imóveis corporativos em São Paulo e um monte de centros de distribuição, né? Galpões logísticos também em São Paulo, só que a diferença é que os prédios corporativos estão em São Paulo capital e os centros de distribuição estão no entorno, né? Não fica em São Paulo capital, fica em cidades ao entorno que fazem parte do setor logístico aí brasileiro. Temos também em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, óbvio que a exposição ao Rio de Janeiro é bem menor que São Paulo, mas aqui são os principais ativos imobiliários do KNR11, tá? Todos aqueles ativos imobiliários que fazem parte do fundo. Bom, a gente já deu uma olhadinha, calma que eu vou mostrar um pouquinho mais algumas fotos depois das novas aquisições, tá? Os novos imóveis que fazem parte do portfólio. Mas antes eu quero mostrar para vocês quem são os inquilinos, porque claro, tanto de imóvel que tem vários inquilinos, né? Claro, então dá uma olhadinha aqui na tela, eu separei essa informação muito importante para você também. Olha aqui os inquilinos. Então aqui é a receita por setor de atividade do inquilino. Por que isso é importante? Porque quando dá uma crise num setor, você não vai ter um monte de gente saindo, né? Tá bem pulverizado, tem serviços, financeiro, comércio, engenharia, logística e assim por diante. Então se acontecer, por exemplo, uma crise no setor de engenharia, uma crise financeira, se você tem muitas empresas de engenharia como inquilino, você perde muito da sua receita, que elas vão embora. E isso é muito importante para você ver como está bem diversificado em inquilinos, são todos de segmentos diferentes, isso é bem importante. Tem aqui, igual eu falei para vocês, olha só, receita por tipologia, é aquilo que eu expliquei agora há pouco. Então, os imóveis logísticos por metro quadrado têm muito mais área bruta alocável que os prédios comerciais, certo? Só que quando você olha a receita é quase 50%, 50%. Os logísticos é 56% e o escritório 43%. Só que vocês lembram que um tem muito mais metros quadrados que o outro. É aquilo que eu falei para você do preço. O preço do prédio é muito mais caro que um galpão logístico. E aqui a receita por tipo de contrato. Contratos atípicos são contratos maiores, prazos maiores, em que ambas as partes abrem mão de fazer revisionais. Quando você encerra um contrato atípico, você tem que pagar uma multa bem pesada, bem alta. E os contratos típicos, como o próprio nome diz, são aqueles mais tradicionais. Bom, prosseguindo aqui em relação aos contratos, é muito importante a gente falar também do vencimento deles, tá? Tem duas coisas muito importantes nos fundos imobiliários quando a gente fala de contrato, que é quando que eles vencem e quando que eles podem sofrer revisional. Então eu separei aqui para você dar uma olhada junto comigo do KNR11. Primeiro gráfico é do cronograma de vencimento dos contratos. A gente vê que em 2019, o ano que nós estamos hoje, 2% apenas, né? Então é pouquíssimos contratos que vão vencer em 2019. Só que em contrapartida em 2019 vai ter bastante revisional. Olha o gráfico embaixo, olha, 14% passa por revisional em 2019. Quando a gente vai para 2020, ano que vem, 20% dos contratos do fundo vão vencer. Então aí que entra a questão da gestão, tá sempre alinhada, sempre vendo, conversando com os inquilinos, fazendo as tratativas para eles renovarem os contratos, achar um preço legal que seja muito bom para os dois, justamente para evitar que essas pessoas vão embora. É claro que você tem que ponderar, tem que ver se o cara está pedindo muito baixo o valor, às vezes é melhor você pegar outro inquilino, mas às vezes acontece, e a gente viu acontecer em outros fundos imobiliários, está pedindo um valor muito elevado que está completamente fora da realidade de mercado, e aí o fundo fica vago. Não é o caso aqui do KNR11, mas já aconteceu em outros fundos. Bom, igual eu falei para você, então agora eu vou colocar aqui as aquisições mais recentes do KNR11. Vamos ver então quais foram? Dá uma olhada aqui junto comigo. Bom, aqui eu coloquei as três últimas, tá? As três mais recentes, foram duas em 2018 e uma agora em abril de 2019, que é super recentíssima, o edifício Diogo Moreira, que fica em São Paulo. Ele foi comprar, ele vale, né? Ele vale no mercado aí cerca de 300 milhões de reais, é bastante coisa. São 12 mil metros de área bruta locável, realmente é um espaço bem bacana. E ali embaixo são as duas aquisições de 2018, né? Um é o edifício Boulevard, que fica lá em Belo Horizonte,
também valor de avaliação elevado, né, 200 milhões de reais. E temos um centro de distribuição em Itaquaquecetuba, em São Paulo, mais ou menos 100 milhões de reais. Essas três aí que vocês estão vendo nas fotinhas são as últimas três aquisições do fundo. Vocês percebem como o fundo gosta de comprar aquisições realmente bem relevantes, participações bem relevantes. Isso faz parte até da estratégia do KNRI. E quando você compra participações relevantes, sabe qual que é o lado bom? Que você consegue alterar o imóvel sem precisar pedir bênção para os outros. Às vezes os outros não querem que você faça reforma, você está querendo reformar para deixar aquilo ali mais competitivo, mais atrativo, mais dentro do padrão de qualidade que o mercado está exigindo, e às vezes você tem outras pessoas que são donas do empreendimento que não têm a mesma visão. Então o KNRI sempre está buscando comprar grandes participações. Tem outros fundos que gostam de comprar participações esporádicas. Não tem certo nem errado, tem questão de perfil. Então assim, lembrando mais uma vez, né, hoje a cota, por cota, o KNRI está pagando 74 centavos. Mas eu separei umas informações bem legais aqui para você ver como é que foi no longo prazo, a rentabilidade, o retorno. Vocês viram o gráfico lá atrás, mas os números eu não falei, né? Eu vou falar agora, preparei aqui na colinha para você. Então, de janeiro de 2011 até o último mês passado, a rentabilidade acumulada do KNRI 11 é de 160,5%, tá bom? E quando a gente pega o patrimônio líquido do fundo lá em 2011, ele era de 263 milhões de reais. Pequeno, minguado, né? Um jovenzinho. E hoje é 2 bilhões e 700 milhões de reais. É claro, ao longo de todo esse período foram 6 emissões de cotas. Se você está chegando agora no mercado de fundos imobiliários, emissão de cota é quando o fundo simplesmente capta dinheiro do mercado e distribui mais cotas. Se você faz parte do fundo, você tem direito de preferência a exercer a opção de comprar essas cotas, né? Mas enfim, eu vou explicar melhor essa questão de emissão de cotas em outro vídeo, só para mencionar melhor para você aqui que foram 6 emissões, por isso que teve um crescimento tão grande do patrimônio líquido, tá bom? Quero deixar aqui um recadinho que aqui no canal você vai encontrar tudo sobre fundos imobiliários e ações. Inclusive, eu gosto bastante também de falar sobre o mindset do investidor, o psicológico. Isso é fundamental para evitar as grandes armadilhas. Então eu vou deixar aqui, aqui do lado, 2 playlists cheias de conteúdo gratuito para você dar uma olhadinha, tá? Chegamos ao fim do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou e ainda não instalou o like, aproveite agora, se inscreva no canal e eu vejo você no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima!